Graça e paz, querido irmão e querida irmã em Cristo Jesus. Chegamos ao final de mais um dia que nos foi concedido pela infinita e imerecida graça de Deus. Temos com Ele a preciosa e inestimável oportunidade de buscar Sua presença e aquietar nossa alma. Antes de nos unirmos nesta oração da noite, vamos nos colocar diante do Senhor, inspirados não por uma emoção passageira, mas por uma declaração de propósito que é o antídoto mais poderoso contra a falta de sentido, por um fundamento de identidade que vem diretamente do trono da graça, e por uma verdade que liberta a mente para o verdadeiro descanso. Vamos meditar na poderosa resolução do povo de Deus, uma verdade que ecoa através dos milênios para ancorar os nossos corações nesta noite, registrada no Salmo 115, versículo 18. Mas nós bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. Que declaração monumental para a nossa alma, que alicerce inabalável para o nosso coração ao final de um dia. O salmista, após contrastar o Deus vivo e soberano com os ídolos mudos e impotentes, não nos deixa com uma mera observação teológica. Ele nos convoca a uma decisão que define nossa existência. Esta resolução se desdobra em 3 realidades transformadoras. Primeiro, uma vocação distinta, mas nós bendiremos ao Senhor. O mais nos separa do silêncio dos mortos e da inutilidade dos ídolos. Nossa função como vivos é bendizer, falar bem, exaltar o nosso Deus. Segundo, um compromisso temporal abrangente, desde agora e para sempre. Desde agora significa que nossa adoração não é um evento futuro a ser adiado para quando as coisas melhorarem. É uma decisão para este exato momento, o final deste dia. Para sempre lança nossa vida numa perspectiva eterna, transformando nosso propósito diário em um ensaio para a eternidade. Terceiro, uma convocação contagiante. Louvai ao Senhor. Aleluia! Isso transforma a resolução pessoal em um chamado comunitário, uma explosão de alegria que sela nossa confiança no Deus vivo. Talvez você esteja encerrando este dia com o coração oprimido pela exaustão ou pela falta de propósito. Talvez os desafios do dia o fizeram questionar o sentido de seus esforços, ou a aparente falta de progresso em seus planos o deixou desanimado. A verdade do Salmo 115 confronta diretamente essa sensação de vazio, redefinindo nosso sucesso e o nosso propósito. Descansar nas mãos de Deus, portanto, é um ato de fé que começa ao realinhar nossa vida com nosso propósito primário, bendizê-lo. É escolher acreditar que, independentemente do resultado dos nossos planos secundários, se ao final do dia pudermos bendizer ao Senhor, nosso dia foi um sucesso retumbante aos seus olhos. Dormir em paz é aceitar que o poder para realizar o que planejamos está nas mãos soberanas do Deus a quem bendizemos. Nossa principal tarefa é a adoração. A dele é a soberania. E quando focamos em nossa parte, ele cuida da dele. A soberania e o poder de Deus não são apenas doutrinas distantes, são a razão pela qual nossa adoração tem valor e nosso descanso tem fundamento. Que esta oração seja o seu ato de fé, de se apropriar desta identidade vitoriosa de um adorador eterno e de encontrar nela a paz para um sono profundo e verdadeiramente abençoado. Agora, respire fundo, sinta a autoridade desta verdade e una-se a mim nesta conversa de confiança e descanso no poder soberano do Pai. Vamos orar. Curve a sua cabeça. Senhor, nosso Deus e Pai de poder, ao encerrar deste dia um fragmento de tempo que só existiu por Tua permissão e soberania, nós nos apresentamos diante da Tua majestade. Chegamos não com base em nossas próprias realizações, pois estas se mostraram finitas e por vezes frustrantes ao longo das horas que passaram,
mas nos firmamos unicamente na tua palavra infalível e no nosso chamado imutável, que é o nosso porto seguro em meio às marés da vida. Antes que qualquer súplica por nossos anseios e planos futuros brote de nossos lábios, desejamos, com a totalidade do nosso ser, cumprir o nosso mais elevado propósito: exaltar o teu nome glorioso e bendito. Tu és o Deus Altíssimo, El Elyon, o Criador dos céus e da terra, aquele para quem as nações são como uma gota num balde e o pó fino da balança. Tu és o soberano de tudo, aquele que se assenta sobre o trono do universo, cujo domínio não tem fim e cujo olhar perscruta cada coração. E a maravilha insondável da tua graça, Pai, é que esta mesma majestade que comanda as galáxias se inclina até nós, em nossa pequenez e fragilidade, para receber a nossa adoração, a declaração que se torna o antídoto para toda a nossa falta de sentido. Mas nós bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. Salmos 115, 18. Este dia, ó Pai, com seus desafios e bênçãos, suas alegrias e tristezas, foi um presente da tua mão generosa. Cada respiração, cada batida do nosso coração foi um testemunho da tua fidelidade, que se renova a cada manhã, como o profeta Jeremias declarou em suas lamentações. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Lamentações 3, 22, 23. Reconhecemos que, em nossa jornada terrena, muitas vezes nos desviamos, permitindo que as preocupações deste mundo obscureçam a tua glória. Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes que buscamos em cisternas rotas a água que só pode ser encontrada em Ti, a fonte de águas vivas, como repreendeste o teu povo por meio do profeta. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Nós te bendizemos, ó Adonai, nosso Senhor e Mestre, porque em tua sabedoria infinita tu nos chamas de volta para a verdade do teu ser. Tu és o Deus que habita na eternidade e cujo nome é santo, mas que também habita com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Isaías 57, 15. Que majestade e que humildade se encontram em ti! O universo te declara glória. Os céus proclamam as obras das tuas mãos, como canta o salmista Davi. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. Salmos 19, 1, 3. E entanto, tu te inclinas para ouvir o sussurro de um coração arrependido. Nós te exaltamos, El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, que nutre e sustenta a tua criação. Tu és aquele que dá mantimento a toda a carne, porque a sua benignidade dura para sempre. Salmos 136, 25. Vemos a tua provisão nas colheitas que brotam da terra, no sol que nos aquece e na chuva que nos refrigera. Tu és o Deus que abre a tua mão e fartas de benevolência a todos os viventes. Salmos 145, 16.
E mais do que o pão que perece, tu nos deste o pão da vida, Jesus Cristo, nosso Salvador, que declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. João 6:35. Bendito sejas, ó Deus, por este dom inefável. Nós te louvamos, Jeová Jiré, o Senhor que provê. Assim como provideaste um cordeiro para Abraão no Monte Moriá, cremos que tu provês todas as nossas necessidades segundo as tuas riquezas em glória, em Cristo Jesus, como nos assegura o apóstolo Paulo. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Ensina-nos a confiar em tua provisão, mesmo quando as circunstâncias parecem sombrias e os recursos escassos. Ajuda-nos a lembrar das aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o nosso Pai Celestial as alimenta. Não temos nós muito mais valor do que elas? Mateus 6:26. Nós te adoramos, Jeová Rafá, o Senhor que sara. Tu és o médico das nossas almas e dos nossos corpos. Em ti encontramos cura para as feridas do pecado, para as dores da aflição e para as enfermidades que assolam a nossa carne. Tu és aquele que sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. Salmos 147:3. Agradecemos-te porque em Jesus as tuas promessas de cura se cumpriram de forma suprema. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53:4-5. Que possamos sempre correr para ti em busca de restauração e consolo, sabendo que em ti há um bálsamo para toda a nossa dor. Nós te magnificamos, Jeová Nissi, o Senhor nossa bandeira. Em meio às batalhas espirituais que enfrentamos, tu és o nosso estandarte de vitória. Quando o inimigo se levanta contra nós como um dilúvio, o teu espírito levanta contra ele a tua bandeira. Isaías 59:19. Confiamos que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. 1 João 4:4. Tu nos equipaste com toda a armadura de Deus para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Revestimo-nos da couraça da justiça, calçamos os nossos pés na preparação do evangelho da paz, tomamos o escudo da fé, com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomamos também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6:11-17. Em teu nome somos mais do que vencedores. Nós te reverenciamos, Jeová Mekadesh, o Senhor nossa santificação. Tu nos chamaste para sermos um povo santo, separado para a tua glória. Reconhecemos que a santidade não é algo que possamos alcançar por nossos próprios méritos, mas é uma obra da tua graça em nós. Tu és aquele que nos purifica de toda iniquidade e nos transforma à imagem do teu Filho, Jesus Cristo. O apóstolo Pedro nos exorta: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1:15-16. Que o nosso viver diário seja um reflexo da tua santidade, para que o mundo veja as nossas boas obras e glorifique o nosso Pai que está nos céus. Nós te bendizemos, Jeová Shalom, o Senhor nossa paz. Em um mundo marcado pela ansiedade, pelo conflito e pela incerteza,
Tu és a nossa fonte de paz inabalável. Jesus nos prometeu: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vo-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14, 27. Esta paz que excede todo o entendimento guarda os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4, 7. Ajuda-nos, Senhor, a Nós te aclamamos, Jeová Chamá. O Senhor está ali. Tu prometeste estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. A tua presença é a nossa maior alegria e o nosso maior consolo. O salmista declara: na tua presença há abundância de alegrias. À tua mão direita há delícias perpetuamente. Salmos 16, 11. Mesmo nos vales mais escuros, não temeremos mal algum, porque tu estás conosco. A tua vara e o teu cajado nos consolam. Salmos 23, 4. Que a consciência da tua presença constante nos fortaleça, nos guie e nos encha de esperança. Pai, ao olharmos para a cruz, somos constrangidos pelo teu amor incondicional. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Nesse ato de sacrifício supremo, vemos a tua justiça e a tua misericórdia se beijando. Vemos o teu ódio pelo pecado e o teu amor pelo pecador. A cruz é a prova irrefutável de que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. Que nunca nos esqueçamos do alto preço que foi pago pela nossa redenção. Que a mensagem da cruz seja sempre o centro da nossa fé e da nossa pregação. E agora, Senhor, ao bendizer o teu nome, olhamos para o futuro com uma esperança viva. Uma esperança que não se baseia em circunstâncias passageiras ou em promessas humanas, mas na tua fidelidade imutável. Tu és o Deus de esperança, que nos enche de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Romanos 15, 13. A nossa esperança está ancorada na ressurreição de Jesus Cristo, que nos gerou de novo para uma viva esperança, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para nós. 1 Pedro 1, 3, 4. Aguardamos com grande expectativa o dia em que o nosso Senhor Jesus voltará nas nuvens, com poder e grande glória. Nesse dia, Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21, 4. Viveremos para sempre na tua presença, em um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça. Esta é a bem-aventurada esperança que nos sustenta e nos motiva a viver de forma sóbria, justa e pia, aguardando a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Tito 2, 12, 13. Até lá, Senhor, que a nossa vida seja um contínuo ato de adoração a Ti, que possamos bendizer o Teu nome não apenas com os nossos lábios, mas com as nossas atitudes, as nossas escolhas e o nosso serviço ao próximo. Que o nosso amor por Ti se traduza em amor pelos nossos irmãos. Pois, se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? 1 João 4:20. Ajuda-nos a ser sal da terra e luz do mundo, para que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Mateus
5, 13, 16. Que a tua palavra, a Bíblia Sagrada, seja lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Salmos 119, 105. Que possamos meditar nela de dia e de noite, para que sejamos como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Salmos 1, 2, 3. Que o teu Espírito Santo nos guie em toda a verdade, nos console em nossas aflições e nos capacite para a obra do ministério. Nesta noite, entregamos em tuas mãos as nossas vidas, as nossas famílias, a tua igreja espalhada por toda a terra e as nações do mundo. Oramos por aqueles que estão sofrendo, pelos enfermos, pelos enlutados, pelos oprimidos e pelos que ainda não te conhecem. Que a tua graça e a tua misericórdia os alcancem. Oramos pelos governantes e por todos os que estão em autoridade, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. 1 Tessalonicenses 2:1. E assim, Pai, com corações transbordantes de gratidão e reverência, unimo-nos aos 24 anciãos que se prostram diante do teu trono e adoram aquele que vive para todos sempre, dizendo: Digno és tu, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Apocalipse 4, 11. Juntamente com toda a criação, declaramos que ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. Apocalipse 5, 13. Sim. A nossa alma engrandece o Senhor e o nosso espírito se alegra em Deus, nosso Salvador, porque atentou na baixeza de seus servos, pois eis que desde agora todas as gerações nos chamarão bem-aventurados, porque nos fez grandes coisas o Poderoso, e santo é o seu nome, e a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Lucas 1, 46, 50. Que o nosso louvor se eleve a ti como um incenso suave, uma oferta agradável aos teus ouvidos. Que a nossa vida seja um testemunho vivo do teu poder transformador, e que ao final da nossa jornada nesta terra, possamos ouvir de ti as palavras: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25, 21. Portanto, com fé inabalável e alegria indizível, reafirmamos o compromisso da nossa alma, a promessa que ecoará pela eternidade, mas nós bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. Nós te louvamos, Pai, por essa verdade absolutamente libertadora, uma rocha sobre a qual podemos construir nossa paz e o nosso descanso noturno. Louvamos-te, porque nossa identidade não se define pelo que fazemos ou possuímos, mas por quem adoramos. Tu não nos criaste para uma existência vazia e sem propósito, mas nos designaste como um sacerdócio real, uma nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. Tu nos deste a tua própria glória como nosso objetivo final. Tu és o Deus que nos capacita, que nos equipa não com a fragilidade de nossos talentos, que se esvaem diante do primeiro obstáculo, mas com o privilégio eterno de te bendizer, uma vocação que nos dá dignidade, propósito e alegria. Te exaltamos, porque nossa vitória sobre a ansiedade que sufoca a alma e o desânimo que nos impede de avançar não depende do sucesso de nossos planos terrenos, mas de um ato de fé, o de realinhar nosso coração com o nosso propósito eterno de te adorar, o que nos permite descansar confiantemente na tua soberania para cuidar de todo o resto.
Nesta noite, ó Pai, queremos desconstruir esta promessa, meditando em cada uma de suas partes, como um bálsamo para as feridas do dia e como um alicerce para o amanhã. Primeiro, nós descansamos na nossa votação de bênção, mas nós bendiremos ao Senhor. Senhor, que privilégio extraordinário! O Salmo começa dizendo: não a nós, Senhor, não a nós, mas a teu nome da glória. E aqui no final, ele nos dá um mecanismo para fazer exatamente isso. Bendizer é a nossa resposta ao teu caráter. É o nosso sim à tua glória. Bendizer-te é falar bem de ti. É declarar a tua bondade, a tua justiça, a tua fidelidade, a tua misericórdia e o teu poder independente do que as circunstâncias estejam dizendo. O mas, nessa frase, é uma linha divisória. Ela nos separa da cultura do murmúrio, da mentalidade de reclamação e da futilidade de buscar glória para nós mesmos. Mas nós, teu povo, teus filhos escolhidos e redimidos, temos uma vocação diferente. Fomos criados para te louvar. Isaías 43, 21. Nossos planos, nossos projetos, nosso trabalho, nossa família, tudo isso se torna secundário e encontra seu verdadeiro significado quando se torna uma plataforma para te bendizer. Se os planos que traçamos contigo visam, em última análise, dar glória ao teu nome, então podemos descansar, pois tu mesmo te comprometes com o sucesso deles, pois zelará pelo teu próprio nome. Portanto, confessamos e nos arrependemos das vezes, ao longo deste dia, em que nosso foco esteve em bendizer a nós mesmos, das vezes em que buscamos reconhecimento, aplausos ou sucesso para nossa própria glória. Perdoa-nos por esquecermos que nossa maior alegria e nosso mais alto chamado é simplesmente te exaltar. Nesta noite, pela fé, nós nos reapropriamos desta vocação. Nós escolhemos bendizer-te pela comida que tivemos, pelo ar que respiramos, pelos desafios que nos moldaram e pelas vitórias que nos alegraram. E ao fazer de ti o centro da nossa adoração, descobrimos que tu te tornas o centro da nossa paz. Que a consciência de que fomos criados para te bendizer seja o ar que respiramos, a paz que aquieta nossa mente e a coragem que nos faz descansar esta noite. Segundo, nós descansamos na perspectiva eterna da nossa adoração, desde agora e para sempre. Pai, esta parte da promessa ajusta o foco da nossa alma. A ansiedade e o desânimo prosperam na miopia espiritual, quando tudo o que vemos são os problemas imediatos e as decepções do agora. Mas a tua palavra nos oferece um telescópio. Desde agora é um chamado à obediência imediata. Significa que o momento de começar a te bendizer é este. Não amanhã, quando a situação financeira melhorar, não no próximo mês, quando o problema de saúde se resolver, não no próximo ano, quando o plano se concretizar. Não. Desde agora, no final deste dia cansativo, em meio a esta incerteza, com as perguntas ainda sem resposta, bendizer-te desde agora é um ato de fé radical que declara que a tua dignidade de ser louvado não depende da nossa conveniência ou do nosso conforto. E a segunda lente deste telescópio é para sempre. Isso nos lembra que esta vida é apenas o prelúdio, o vestíbulo da eternidade. A adoração que começamos aqui é a mesma atividade que continuaremos, de forma perfeita e ininterrupta por toda a eternidade na tua presença. Diante da vastidão do para sempre, os problemas de hoje que parecem montanhas intransponíveis são reduzidos ao seu verdadeiro tamanho. Leves e momentâneas tribulações que estão produzindo para nós um peso eterno de glória. 2 Coríntios 4:17. Descansar nesta perspectiva eterna nos dá uma estabilidade incrível. Os planos podem dar certo ou errado no curto prazo, mas nosso propósito eterno permanece intacto.
A vitória de Cristo já garantiu nosso lugar no coro celestial. Somos, portanto, vencedores, independentemente dos resultados diários. Nossa identidade não está em sermos bem-sucedidos nos planos de hoje, mas em sermos adoradores eternos, que começaram sua vocação desde agora. Essa verdade nos permite entregar os resultados dos nossos planos à tua soberania, pois sabemos que o que realmente importa, nosso relacionamento e nossa adoração a ti, já está eternamente seguro em Cristo. Nesta noite, escolhemos olhar através deste telescópio da fé. Vemos a nossa vida a partir da perspectiva do para sempre e, a partir dela, escolhemos te bendizer desde agora. Terceiro, nós descansamos na convocação comunitária de louvor. Louvai ao Senhor. Aleluia. Pai, esta explosão de louvor no final do versículo nos lembra que não estamos sozinhos nessa jornada. Este é o grito de guerra da tua família, o chamado que une nossos corações. O aleluia não é apenas uma palavra, é uma declaração, um convite e uma celebração. É o reconhecimento de que o Deus a quem bendizemos é digno de todo louvor de toda a criação. Quando declaramos louvai ao Senhor, estamos nos juntando ao coro dos anjos, dos anciãos e de todos os santos que, ao longo dos séculos, descobriram que tu és o único digno de adoração. Isso nos liberta do fardo da jornada solitária. Ao final de um dia, podemos nos sentir isolados em nossas lutas e preocupações, mas este chamado nos reconecta ao corpo de Cristo. Sabemos que neste exato momento, em todo o mundo, outros irmãos e irmãs também estão escolhendo bendizer ao Senhor. Alguns estão em meio à perseguição, outros em hospitais, outros celebrando grandes vitórias, mas todos unidos neste mesmo propósito, esta comunhão de louvor nos fortalece. E o aleluia é, acima de tudo, o som da vitória. É a palavra que mais ecoa no livro do Apocalipse, o livro da vitória final de Cristo. Cantamos aleluia porque Jesus venceu o pecado e a morte. Cantamos aleluia porque Ele está assentado no trono e reina soberano. Cantamos aleluia porque seu poder para realizar seus planos é inquestionável e seu amor por nós é inabalável. Portanto, ao encerrar este dia, nós nos unimos a este coro universal. Nós entregamos nossos fardos, nossos planos e nossas ansiedades e simplesmente declaramos aleluia, porque tu reinas. E porque tu reinas, podemos descansar. Senhor, ao olharmos para os planos que fizemos e para o futuro que nos aguarda, os submetemos ao nosso propósito maior. Que cada plano seja um instrumento para te bendizer. Que cada passo seja dado com a perspectiva do para sempre. E que cada resultado, seja ele qual for, se torne um motivo para um novo aleluia. Agradecemos-te por esta vocação revelada no Salmo 115, 18. Agradecemos-te pelo propósito de te bendizer, pela perspectiva de começar agora e continuar para sempre, e pela alegria de nos unirmos ao coro universal de aleluias. Que essa verdade seja a última em nossa mente esta noite e a primeira ao acordarmos amanhã. Nós te amamos, Pai, e por isso nós te bendizemos. Ao longo desta mais uma jornada, desde o nascer do sol até este momento de quietude, enfrentamos desafios visíveis e invisíveis. Travamos batalhas na mente, resistimos às setas inflamadas do desânimo e da falta de propósito lançadas contra a nossa fé. Talvez tenhamos fraquejado em nossa adoração, talvez tenhamos cedido ao murmúrio diante das dificuldades, das pressões financeiras, das incertezas relacionais ou dos prognósticos de saúde. Mas ao chegarmos a esta hora sagrada de encontro contigo, escolhemos deliberadamente desviar nosso foco de nossas performances e fixá-lo em nosso propósito eterno, revelado na resolução do salmista. Obrigado, Pai, porque mesmo nos momentos em que o silêncio e o cansaço tentaram nos dominar, o teu convite para te bendizer permaneceu como uma âncora para a nossa alma.
Mesmo quando agimos como se nossa vida não tivesse sentido, a tua dignidade de ser louvado não foi diminuída. A nossa paz para esta noite não é uma paz frágil, dependente do sucesso de nossos empreendimentos para o amanhã. Ao contrário, é uma paz robusta, uma paz que, como prometeu Jesus, excede todo o entendimento, pois não se baseia na lógica das circunstâncias, mas na decisão de cumprir nosso propósito de adorar o Deus soberano que nos garante a vitória final. Tu és o Deus que nos criou para o teu louvor e que hoje nos diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O maior alívio que nos dás é a libertação da pressão de viver para nós mesmos. Nós não estamos sozinhos nem desamparados. Estamos neste exato instante sob o teu cuidado vigilante. Cada momento em que, pela fé, escolhemos te bendizer em vez de reclamar, cada louvor que brota em meio à dificuldade, cada passo de obediência em meio à incerteza, é uma prova tangível, um memorial em nossa alma de que esta promessa não é uma mera poesia, mas a mais sólida das realidades. Tu és o nosso pastor e o nosso cálice transborda de gratidão. Por isso habitaremos na tua casa, te bendizendo por longos dias. Salmo 23. Senhor, com humildade e reverência, reconhecemos que a pessoa e a obra redentora de Jesus Cristo são um cumprimento supremo e a materialização desta promessa. A promessa, mas nós bendiremos ao Senhor, encontrou seu ápice nele, que se tornou o nosso sumo sacerdote, oferecendo o perfeito sacrifício de louvor e nos dando acesso para bendizer ao Pai. Foi pela sua vitória na cruz que o poder do pecado, que nos tornava incapazes de te adorar em espírito e em verdade, foi quebrado. Foi ali que ele, como diz a Escritura, despojou os principados e as potestades e os expôs publicamente ao desprezo, triunfando deles na cruz. A promessa de uma adoração para sempre foi garantida por sua ressurreição gloriosa, provando que nem mesmo a morte pode silenciar o louvor do teu povo. É por estarmos enxertados nele, o leão invencível da tribo de Judá, que o Aleluia se torna o hino da nossa identidade vitoriosa, uma realidade diária em nossas vidas através do poder do Espírito Santo. A resolução do salmista não é para um povo distante, é a nossa herança em Cristo Jesus. O desânimo nos trata como órfãos sem propósito, mas a tua palavra nos confirma como filhos amados, criados e redimidos para o louvor da tua glória. Por isso, te adoramos com a totalidade de nosso ser, com cada fibra de nossa alma. Queremos te render graças por um chamado tão completo, que supre todas as nossas necessidades de identidade, propósito e esperança. Cremos firmemente nesta verdade e é nela e somente nela que a nossa alma encontra a mais profunda, inabalável e segura tranquilidade para esta noite e para todos os dias de nossa vida. Senhor Deus, Pai de poder e amor, nós nos achegamos a Ti nesta noite não de forma leviana ou presunçosa, mas com santa ousadia, pois a Tua palavra nos convida a nos aproximarmos com confiança do Teu trono de graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em nosso tempo de necessidade. Hebreus 4,16. E esta noite, Senhor, é um tempo de necessidade de paz, de propósito, de descanso. Por isso viemos para tomar posse pela fé da verdade fundamental e transformadora do Salmo 115:18. Nós escolhemos, como um ato deliberado de nossa vontade, crer e viver nesta realidade que Tu designaste para nós, Teus filhos. Confessamos diante de Ti, com corações abertos e arrependidos, que muitas vezes vivemos como se esta vocação não existisse. Vivemos como escravos da performance, agindo como se nosso valor dependesse de nossos sucessos e fracassos. Perdoa-nos, Pai, por nossa incredulidade. Perdoa-nos por buscarmos a glória que vem dos homens, em vez de nos contentarmos com a glória de Te bendizer.
Perdoa-nos por adiarmos nosso louvor esperando por circunstâncias perfeitas. Mas nesta noite nós tomamos uma posição. Nesta noite, nós silenciamos a voz da intimidação, o sussurro da ansiedade, o rugido da dúvida e escolhemos sintonizar nossos ouvidos espirituais para ouvir apenas o teu chamado eterno. Por isso, com base nesta promessa inquebrável, clamamos a ti, Senhor, e nos apropriamos da nossa herança, com a certeza absoluta da nossa vocação, mas nós bendiremos ao Senhor. Nós, em nome de Jesus, formalmente renunciamos e rejeitamos toda e qualquer manifestação de uma vida centrada em nós mesmos. Renunciamos ao seu tormento, pois o perfeito amor que nos revelaste em Cristo nos liberta para amar e adorar a ti acima de tudo. Rejeitamos sua escravidão, pois não recebemos um espírito que nos escravize para novamente temer, mas recebemos o espírito de adoção que nos capacita a te chamar de Abba, Pai, Romanos 8,15, e a ti bendizer como filhos. Portanto, renunciamos à ansiedade sobre o futuro, sobre o que haveremos de comer ou vestir e escolhemos focar em te bendizer, confiando que tu, nosso Pai Celestial, cuidarás de nós. Lançamos sobre ti toda a nossa ansiedade, porque sabemos que tu tens cuidado de nós. 1 Pedro 1,7. Renunciamos ao medo do fracasso que nos paralisa e nos impede de dar os passos de fé que tu nos chamas a dar para executar os teus planos para a tua glória. Nós declaramos, com a base da tua autoridade, que o egocentrismo não tem lugar em nós, pois fomos criados para o teu louvor. Em lugar da miopia espiritual, nós recebemos, ativamos e nos apossamos da tua promessa, desde agora e para sempre. Não com uma força que se origina em nossa própria determinação, mas com a perspectiva que o teu Espírito nos dá, segundo a mesma eternidade que tu revelaste em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. Efésios 1, 19 e 20. Com base nessa visão eterna, nós declaramos que não somos vítimas das circunstâncias, mas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8:37. Nós entregamos a ti neste altar da noite todos os nossos sentimentos de urgência, de impaciência, de desânimo com a demora. E em troca, pela fé, nos revestimos da tua paz que vem de uma perspectiva eterna. Declaramos que a tua graça nos basta e que o teu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza, 2 Coríntios 2:9. Portanto, podemos descansar hoje e nos preparar para te bendizer amanhã, não em nosso próprio nome, mas em teu. Nós podemos dormir em paz, porque os planos que tu realizarás através de nós servem a um propósito eterno, e a realização deles está segura em tuas mãos soberanas. Em lugar do silêncio e do desespero, nós recebemos, acolhemos e decidimos nos unir à convocação. Louvai ao Senhor! Com base nesta vitória que já nos pertence em Cristo, nós renunciamos ao espírito de reclamação e pessimismo. Renunciamos à preocupação excessiva com os problemas e escolhemos magnificar o teu nome acima de todos eles. Que a tua soberania seja a nossa maior proteção contra o desânimo, porque quando estamos ocupados em te louvar, não há espaço para o medo prosperar. Em lugar da instabilidade e da incerteza, nós recebemos, acolhemos e firmamos nossa vida na tua promessa do Salmo 115:18. Nós nos apegamos a esta promessa como uma âncora para nossa alma em meio às tempestades. Com base neste propósito eterno que nos sustenta, nós rejeitamos ativamente os pensamentos catastróficos, o turbilhão incessante de preocupações, a desordem mental que nos rouba a paz e a paralisante guerra de "e se?". Nós nos recusamos a permitir que nossa mente seja um playground para a ansiedade. Em vez disso, tomamos a decisão consciente e deliberada de levar cativo todo pensamento e submetê-lo à obediência de Cristo, que é o centro do nosso louvor. Nós entregamos a Ti nossa mente agitada, Pai, e pedimos que aguardes em perfeita paz, aquela paz que se baseia na confiança em Ti. Isaías 26:3. Nós descansamos não porque entendemos todos os teus caminhos, mas porque escolhemos cumprir o nosso propósito de te bendizer.
Nós te louvamos porque a tua provisão para nós é absolutamente completa. Tu és El Shaddai, o Deus todo-suficiente. Te louvamos porque a tua divina provisão já nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, segundo Pedro 1:3. Tu não nos deixaste defensivos, tu nos deste a armadura completa de Deus. Cingimos nossos lombos com o cinto da verdade, vestimos a couraça da tua justiça, calçamos os pés com a preparação do evangelho da paz. Acima de tudo, levantamos o escudo da fé com o qual abraçamos nosso chamado para te bendizer e apagamos todos os dardos inflamados do maligno. Cobrimos nossa mente com o capacete da salvação, a certeza da nossa vitória final em Cristo, e empunhamos a espada do Espírito, que é a tua palavra, a promessa do Salmo 115:18, nossa arma de defesa e ataque contra toda a falta de propósito. Com tal provisão, uma vida sem sentido se torna uma escolha, não um destino. Neste instante, com a autoridade que nos deste como teus filhos, intercedemos por aqueles que nesta noite se encontram cativos pelo desânimo e paralisados pela sensação de inutilidade. Oramos por aquele que está deitado em sua cama agora mesmo, com o coração pesado, questionando o valor de sua existência. Pela mãe que não consegue dormir, sentindo que seu esforço diário não é visto nem valorizado. Pelo pai que sente o peso de planos fracassados, por aquele que perdeu a alegria e não tem mais um cântico nos lábios. Senhor, tu és aquele que proclama liberdade aos cativos. Isaías 61:1. Que a luz da tua promessa no Salmo 115:18 brilhe em seus corações agora. Que eles redescubram sua vocação de te bendizer. Que recebam a tua perspectiva eterna que os liberta da tirania do agora. Que o som do Aleluia brote novamente em seus espíritos. Que as correntes do desânimo se quebrem, que os grilhões caiam e que eles se levantem para andar na liberdade para a qual Cristo os libertou. E agora, Senhor, nós erguemos nossa voz em fé, proclamando a nossa identidade em Ti. Nós nos recusamos a ser definidos por nossos sucessos ou fracassos. Nós escolhemos ser definidos pela nossa vocação. Por isso, declaramos: nós bendiremos ao Senhor. O egoísmo não é nosso conselheiro nem nosso mestre. Nosso propósito está em te dar glória. Declaramos: nós te bendiremos desde agora e para sempre. Nossa identidade está segura em nosso destino eterno contigo. Declaramos: Aleluia! Nossa resposta não é o medo, mas a adoração, pois já somos mais que vencedores em Cristo. Declaramos que, por causa desta verdade fundamental, a ansiedade perde o seu poder sobre nós. Nós não nos inquietamos por coisa alguma. Antes, em tudo, apresentamos nossos pedidos a Ti com um coração que te bendiz. E a Tua paz, que transcende todo entendimento, guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4:6. Declaramos que podemos repousar em absoluta segurança, pois somos cuidados por um Deus soberano, cujo poder em nós é a força mais transformadora do universo. Em paz nos deitamos e logo adormecemos, pois só Tu, Senhor, nos fazes viver em segurança. Pai amado, nosso refúgio e fortaleza, confessamos que muitas vezes sofremos de uma amnésia espiritual que nos faz esquecer do nosso propósito. Esquecemos-nos de que somos filhos da luz e não pertencemos às trevas da falta de sentido. 1 Tessalonicenses 5:5. Esquecemos-nos de que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Romanos 8:17. Destinados à vitória. Por esta amnésia que nos leva a dar ouvidos às mentiras do inimigo, nós pedimos: perdoa-nos. Limpa nosso coração de toda incredulidade. Remove o coração de pedra e dá-nos um coração de carne, receptivo à Tua verdade. Ezequiel 36:26. E ao nos purificares, Pai,
Pedimos que nos enchas até transbordar com a alegria e a paz, que são os frutos diretos desta vida de adoração. Obrigado, Pai, por uma promessa tão extraordinária, clara, prática e poderosa. Agradecemos por ser uma verdade clara, uma lâmpada para os nossos pés em meio à escuridão da noite. Salmo 119, 105. Agradecemos por ser uma verdade prática para ser aplicada quando o coração se sente pesado e a mente se agita. E agradecemos por ser uma verdade poderosa, porque é a Tua palavra que é viva e eficaz. Hebreus 4, 12. Te louvamos pela confiança que só Tu podes oferecer. Com base nesta confissão, neste arrependimento e nesta gratidão, nós renovamos nossa total e absoluta confiança em Ti para esta noite. Entregamos a Ti nosso sono, nosso descanso, nosso corpo, nossa mente e nosso espírito. Nós confiamos em Tua soberania, em Tua fidelidade e em Tua proteção. E fazemos um pacto de fé contigo agora. Quando qualquer pensamento de desânimo tentar perturbar nosso sono, nós pedimos: ó Espírito Santo, que Tu mesmo te levantes em nós como um sentinela vigilante. Lembra-nos em alto e bom som da nossa verdadeira identidade, que nossa vocação é Te bendizer desde agora e para sempre. Aleluia! Senhor nosso Deus e Pai, rocha da nossa salvação e fonte de toda bênção, ao concluirmos este tempo sagrado em Tua presença, nossos corações se unem em um ato final de fé e amor. Nós nos voltamos de nossas próprias necessidades para interceder por Teu povo, Teu corpo, Tua amada noiva, a Igreja. Como um ato deliberado de fé, nós abençoamos ricamente cada irmão e irmã que participou em espírito desta oração e cada crente espalhado pela face da terra. Nós nos recusamos a terminar este diálogo contigo focados em nós mesmos. Em vez disso, estendemos nossas mãos em espírito e nos tornamos canais da Tua graça. Nós abençoamos porque primeiro fomos abençoados por Ti com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Efésios 1:3. Pedimos, ó Espírito Santo, Tu que sondas as profundezas de Deus e conheces a mente de Cristo, que seles a verdade multifacetada do Salmo 115:18 nas profundezas do coração de cada um. Que esta promessa deixe de ser apenas um versículo memorizado e se torne parte do seu DNA espiritual, uma convicção inabalável que informa cada pensamento, acalma cada emoção e direciona cada ação. Oramos para que cada pessoa sinta de maneira tangível e sobrenatural toda a ansiedade sendo dissolvida pela descoberta do seu verdadeiro propósito em Te bendizer. Que sintam um peso literal sendo levantado de seus ombros, o peso da performance que Tu nunca pretendeste que eles carregassem, pois o Teu convite é: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Que o desânimo, em todas as suas formas, desânimo com o futuro, com o fracasso, com a doença, com a morte, com os homens, se dissolva como a névoa da manhã diante do resplendor do sol da justiça, Cristo Jesus. Que toda fortaleza de murmuração crônica, construída tijolo por tijolo com pensamentos de "e se", seja pulverizada pelo poder da Tua palavra, que é a espada do Espírito. E no lugar que foi limpo, ó Pai, clamamos por uma inundação da Tua paz, o Teu Shalom, uma paz que não é a mera ausência de conflito, mas a presença ativa da Tua plenitude. Uma paz que excede todo o entendimento humano e que guarda os corações e as mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Declaramos que podemos repousar em absoluta segurança, pois somos cuidados por um Deus soberano, cujo poder em nós é a força mais transformadora do universo.
Em paz nos deitamos e logo adormecemos, pois só Tu, Senhor, nos fazes viver em segurança. Salmo 4:8. Pai amado, nosso refúgio e fortaleza, confessamos que muitas vezes sofremos de uma amnésia espiritual que nos faz esquecer do nosso propósito. Esquecemos-nos de que somos filhos da luz e não pertencemos às trevas da falta de sentido. 1 Tessalonicenses 5:5. Esquecemos-nos de que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Romanos 8:17. Destinados à vitória. Por esta amnésia que nos leva a dar ouvidos às mentiras do inimigo, nós pedimos: perdoa-nos. Limpa nosso coração de toda incredulidade. Remove o coração de pedra e dá-nos um coração de carne, receptivo à Tua verdade. Ezequiel 36:26. E ao nos purificares, Pai, pedimos que nos enchas até transbordar com a alegria e a paz que são os frutos diretos desta vida de adoração. Obrigado, Pai, por uma promessa tão extraordinária, clara, prática e poderosa. Agradecemos por ser uma verdade clara, uma lâmpada para os nossos pés em meio à escuridão da noite. Salmo 119:105. Agradecemos por ser uma verdade prática para ser aplicada quando o coração se sente pesado e a mente se agita. E agradecemos por ser uma verdade poderosa, porque é a Tua palavra que é viva e eficaz. Hebreus 4:12. Te louvamos pela confiança que só Tu podes oferecer. Com base nesta confissão, neste arrependimento e nesta gratidão, nós renovamos nossa total e absoluta confiança em Ti para esta noite. Entregamos a Ti nosso sono, nosso descanso, nosso corpo, nossa mente e nosso espírito. Nós confiamos em Tua soberania, em Tua fidelidade e em Tua proteção. E fazemos um pacto de fé contigo agora. Que a sensação de inutilidade seja substituída pela dignidade de sua vocação. Que a ansiedade de desempenho seja curada pela compreensão de que tua aceitação não depende de suas obras, mas da obra de Cristo. Onde houver corações cansados pela labuta, que a lembrança deste propósito sublime renove suas forças. Oramos para que esta vocação se manifeste em suas vidas através de palavras de gratidão, atos de bondade e um espírito de serviço, tudo para a Tua glória. Abençoamo-los com a paz da perspectiva eterna, desde agora e para sempre. Pai, o mundo tenta incessantemente prender Teus filhos na tirania do urgente, fazendo-os esquecer do que é eterno. O inimigo, o pai da mentira, trabalha dia e noite para agrandecer os problemas do presente e para sussurrar que a esperança é uma ilusão. Por isso, com fervor, nós os abençoamos com uma revelação profunda e inabalável da realidade eterna. Pedimos que a verdade de que eles são cidadãos do céu se sobreponha a todas as outras vozes. Declaramos sobre cada um deles que eles não são definidos por seu passado, mas por seu futuro eterno contigo. Declaramos que eles são peregrinos e forasteiros nesta terra, com os olhos fixos na pátria celestial. Declaramos que seu tesouro não está aqui, mas no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem. Eles são a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, chamados para uma herança que jamais perecerá, se contaminará ou perderá o seu valor. Oramos para que essa perspectiva se manifeste em uma santa ousadia. Ousadia para investir no que é eterno. Ousadia para não se conformar com este mundo. Ousadia para viver com leveza, sabendo que o melhor ainda está por vir. Oramos para que eles parem de se preocupar excessivamente com as perdas temporais e celebrem os ganhos eternos. Que a certeza do para sempre seja a âncora,
que os mantém firmes durante as tempestades do agora. Que eles vivam não mais ansiosos com as flutuações da vida, mas com a paz inabalável daquele que já venceu o mundo. Abençoamo-los com a alegria da adoração vitoriosa. Louvai ao Senhor. Senhor, Tu vês a falta de alegria em Teu povo. O peso do mundo, as preocupações e as tristezas muitas vezes roubam o cântico de seus lábios. Há muitos que vivem um cristianismo cinzento e sem vida. A eles, em especial, estendemos esta bênção de uma alegria contagiante e de um louvor vibrante. Não oramos por uma alegria que se origina em circunstâncias favoráveis, mas clamamos pela alegria do Senhor, que é a nossa força, uma alegria que brota da certeza da Tua vitória em Cristo. Pedimos que Tu enchas cada um com o Espírito Santo, cujo fruto é amor, alegria e paz. Onde há tristeza, que haja consolo. Onde há apatia, que haja paixão. Onde há desânimo, que eles se lembrem de que podem todas as coisas naquele que os fortalece. Oramos por um espírito de celebração que persevere nas provações, sabendo que em Tua presença há plenitude de alegria. Oramos por um louvor que seja um testemunho poderoso para o mundo que busca desesperadamente por esperança. Que suas igrejas sejam lugares de louvor vibrante e que suas casas sejam cheias do som da adoração. Que eles aprendam o segredo de se alegrar sempre no Senhor. Que cada manhã eles se levantem com um aleluia nos lábios, prontos para enfrentar o dia que Tu preparaste para eles. Finalmente, abençoamo-los com a confiança da Tua vitória, a realidade que fundamenta nosso louvor eterno. Senhor Deus dos exércitos, Yahvé Sabaote, esta é a bênção culminante. Oramos para que cada crente viva não na esperança de um dia ser vitorioso, mas na realidade de que em Cristo eles já são vitoriosos. A batalha pela alma deles já foi vencida na cruz e no túmulo vazio. O inimigo já foi derrotado, despojado e publicamente envergonhado por Cristo. Colossenses 2,15. É por causa desta vitória que seu louvor tem um fundamento eterno. Nós os abençoamos com a capacidade de se apropriarem desta vitória. Pedimos que vistam diariamente toda a armadura de Deus, não para ganhar a batalha, mas para se manterem firmes na vitória já conquistada. Efésios 6, 10 a 18. Pedimos que o capacete da salvação guarde as suas mentes das mentiras do inimigo, que a couraça da justiça proteja os seus corações da acusação, que o escudo da fé apague todos os dardos inflamados do maligno, que a espada do Espírito, que é a Tua palavra, seja uma arma poderosa em suas bocas para destruir fortalezas. Declaramos que eles não estão lutando sozinhos. Tu, o Senhor, és o seu estandarte, Yahvé Sabaote. Tu és o guerreiro que vai adiante deles. Declaramos que nenhuma arma forjada contra eles prosperará, e toda língua que se levantar contra eles em juízo, eles a condenarão. Isaías 54, 17. Eles são mais do que vencedores por meio daquele que os amou. Romanos 8, 37. Que a certeza desta vitória os encha de uma paz e de uma confiança que o mundo não pode dar nem tirar. Que eles andem com a autoridade de filhos do Rei, sabendo que estão seguros, não pela força de sua própria adoração, mas pelo poder da vitória de Cristo que a inspira. Nada, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem nenhuma outra criatura poderá separá-los do Teu amor, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai, receba esta oração de bênção como um incenso suave diante do Teu trono. Que ela se manifeste na vida de cada um dos Teus filhos, para que eles vivam vidas com propósito,
com perspectiva eterna e com louvor vitorioso, tudo para o louvor da tua gloriosa graça. Nós declaramos e recebemos tudo isso, esta bênção completa e abrangente, não por nossos méritos, mas unicamente pelos méritos do teu Filho amado, Jesus, o Cristo, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Querido irmão e querida irmã em Cristo, chegamos ao final desta oração, mas a verdade da promessa de Deus continua a ser a nossa força. Eu o encorajo a selar este momento de fé. Compartilhe nos comentários, se sentir à vontade, como a verdade do Salmo 115:18 lhe dá a coragem para descansar e confiar nos planos de Deus. Se você tem um pedido de oração, deixe-o nos comentários. Vamos orar uns pelos outros. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem de esperança. Lembre-se, sua vocação é bendizer ao Senhor. Comece agora e continue para sempre. Aleluia! Descanse poderosamente nesta verdade. Agora, eu gostaria de finalizar com uma bênção para a sua noite. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu a vitória, o amor de Deus Pai, a quem bendizemos desde agora e para sempre, e a comunhão do Espírito Santo, que enche nossos corações com um eterno aleluia, sejam com todos vocês. Que a paz que vem deste propósito divino guarde sua mente e suas emoções, concedendo-lhe um sono tranquilo e profundamente reparador na certeza da vitória que já é sua em Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, não esqueçam de ouvir as outras orações que estão em nosso canal. Que você seja edificado por meio delas. Se inscreva em nosso canal, deixe o seu like e compartilhe com outros irmãos para que todos sejam abençoados pela palavra de Deus.